Olá, bem-vindos ao Compras Públicas na Prática, o podcast que transforma o universo das licitações em conhecimento acessível e objetivo para gestores e compradores públicos. Aqui você fica sabendo daquilo que há de mais importante e significativo no setor nesse momento. E hoje a gente está aqui com um amigo e com um especialista para falar de um assunto super bacana, pessoal. Governança do futuro. O que é isso? E antes de fazer essa pergunta, o que é isso para o nosso convidado, deixa eu apresentar quem está aqui conosco hoje. A gente está aqui com o professor Janderson Barbosa. Quem não conhece o professor Janderson e deveria conhecer, vai ficar sabendo agora do currículo do professor. Vamos lá. Membro da consultoria jurídica do TCU. Pioneiro da utilização de inteligência artificial em licitações e em contratos. Aliás, no depoimento pessoal, eu fiquei abismado com a primeira apresentação que eu vi do professor sobre o assunto. Foi muito bacana. Atuou como especialista sênior responsável por implementar a nova lei de licitações no âmbito interno do TCU. Criou, regulamentou e implementou o primeiro PCA do TCU. Conduziu diversas reestruturações na área de contratações públicas. Foi diretor responsável pela centralização das contratações das 26 unidades do TCU nos estados. Tem experiência nas áreas de compras, licitações, pregão, gestão e fiscalização de contratos, infrações e sanções administrativas, dentre outras. O universo inteiro do processo, pessoal. Mestre em Direito e Políticas Públicas, especialista em Direito Público, bacharel em Direito, escritor e palestrante de prestigiados cursos como o Instituto Cerzedelo Correia, que funciona como a escola do TCU. Autor de livros e artigos jurídicos de administração pública, parecerista da revista do TCU e membro do grupo de pesquisa hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas. E dos livros cá entre nós eu tenho alguns, com muita honra, autografados. Janderson, meu amigo, é um prazer estar aqui com você no Compras Públicas na Prática. Léo, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, sem dúvida. É um prazer sob duas vertentes, né? Profissional, porque com certeza todo profissional que trabalha com licitações e contratos sonha e anseia por ter essa oportunidade desse prestigiado espaço. E também pessoal, porque eu tenho conhecido cada vez mais o portal de compras públicas, o universo do movimento da digitalização das compras públicas e a sua pessoa em particular, e gosto do que vejo. Fico muito feliz. Que comungamos de valores, os mesmos valores, e tenho certeza que a maioria, todo mundo não, porque muita gente assiste, deve ter gente ruim também, mas a maioria já começa esculhambando, mas a maioria com certeza comunga desses valores, e é o que eu sempre digo, não é um discurso, é uma história de vida, né? Da nossa, sim, sem dúvida, mas da vida e de muitas histórias não contadas de quem está nos assistindo. É o dentista público que leva material do seu consultório particular para o público, para não deixar a pessoa com o dente cariado. É o professor que às vezes está passando por um problema pessoal e abstrai daquilo tudo para pegar uma turma de 40, 50 alunos sem ar-condicionado, sem estrutura, né? E alguém pode dizer, você é que todo mundo abstrai dos problemas, vai para uma escola, pega uma classe de 50 alunos de escola pública, Deus me livre, eu sou regresso. Então nós temos muitos heróis, não é exagero falar, nós temos muitos heróis com histórias ocultas. De repente é você que está nos assistindo, e é com muita alegria que eu tento, daquilo que eu sei, eu não sei de 99, quase 100% dos temas, sei um pouquinho de licitação. É uma alegria pegar aquilo que eu sei e poder compartilhar com essa pessoa que dedica sua vida ao público. Muito legal. Já que você falou em histórias não contadas, deixa eu aproveitar fazendo um convite para vocês. Conta pra gente. A gente sabe que você, gestor público, em todas as esferas, mas principalmente na esfera municipal, que é aquela que a gente tem um contato mais intenso,
passa por diversos desafios, dificuldades, e deixa a gente entender como é que tem sido essa dor, e deixa a gente entender se a gente, enquanto plataforma, portal de compras públicas aqui de forma mais específica, está conseguindo ajudar essa dor. A gente está coletando esses depoimentos para poder entender esse impacto do Oiapoque ao Chuí. Me conta como é que tem sido a experiência com a gente. E cá entre nós, sem filtro, tá, pessoal? Se tiver que criticar, critica, porque a única maneira que eu consigo fazer para melhorar alguma coisa é entender que tem alguma coisa para melhorar. Então, faz parte. Fica o convite, mas vamos em frente. Se quiser me criticar, vai para caçar outra coisa para fazer. No meu Instagram não vai me criticar, não. Vou apagar. Só para descontrair. O pessoal tá sério aqui no estúdio, gente, gravando. Né? Tem uma moça, o que? Descendente de japonês, japonesa, tailandesa. Né? Aqui tá sério, assim, coisa lá, e tá todo mundo se comportando. E ela não tá sabendo nem o que faz agora, com medo de responder. Ah, é? Mas eu sou baiano. Na Bahia, minha filha, tá tudo ok, tudo certo. Tudo certo na Bahia. Aí, enquanto ele tá aqui falando, ela tá de olho meio que arregalado, preocupada com isso e balançando a cabeça, tipo, tá bom, tá bom. Quem é esse maluco? Quem convidou? Vamos lá, Janderson. Vamos começar com o tema? Vamos lá. Janderson, tá aqui escrito Dr. Janderson, mas a gente já passou dessa fase, né? Para começar o nosso... porque eu sou mestre, ainda não peguei o doutorado. Você não é advogado, olha? Bacharel em Direito? Me poupe. Então tá bom. Tá bom. Janderson. Beleza. Janderson. Jandinho da Bahia. Aí já é muito. O salário pingando na conta, meu filho, pode chamar até de meu louro. Para começar o papo, vamos lá, direto ao ponto. Governança nas compras públicas é um termo que muitos enxergam como algo distante ou meramente conceitual. Muitas pessoas talvez seja demais, né? Mas tem gente que realmente ainda não entendeu o que é isso. Uns 95% no máximo. Na prática, o que é implementar uma boa governança nesse contexto da governança do futuro? Meu amigo Léo, e aí me permita, vou chamar de Léo, porque todo por mundo favor. chama assim. E me desculpa. Todo mundo também é muita gente. Muita tá? gente, né? 95%. Por aí. Me permita ser eu mesmo. Claro, sempre. E relembrar aqui um conselho do ministro Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo, que eu tive a sorte de ter como tutor no mestrado. Né? Eu fui tutorado por um ministro do Supremo e orientado por outro ministro, e na minha banca tinha um terceiro. Aí você pode estar pensando, puxa, o que o Janderson está se vangloriando? Né? Para quem a família tinha como sonho um dia ser montador de imóveis, é com muito orgulho que eu falo isso. Mas independentemente disso, o ministro Aires Brito, grande sergipano, lá de Pedrinhas, a terra que degolaram o Lampião. Eu não sabia. Salvo engano, eu acho que foi em Pedrinhas, que é a última cidade já na divisa com Alagoas. Né? O ministro Aires Brito, ele fala o seguinte: a gente precisa voltar ao vocábulo. Quando você quer entender um conceito, você tem que voltar para a essência da palavra. Né? Por exemplo, arrogante. O que quer dizer arrogante? Japa, o que quer dizer arrogante? O que quer dizer arrogante? Ninguém sabe? Eu não sabia. Tem um mês que eu descobri o que é arrogante, ou 2 meses, e eu achei extraordinário. Sabe o que quer dizer lexicalmente arrogante? Eu tô achando que vai ter hoje dias que eu vou ficar sabendo o que é arrogante. Cara, arrogante, é um prefixo de negação. De negação. Né? Arrogante. O que é um arrogante? Alguém que roga, alguém que pede. Então, arrogante, na origem da palavra, quer dizer aquele que não pede. Isso mudou a minha vida. Às vezes eu ficava sem querer pedir determinadas coisas. Me dá um espaço em tal coisa. Né? Eu não vou pedir para vir aqui pro podcast, etc. Eu estou sendo arrogante. No sentido lexical da palavra. Governança. O que quer dizer governança? Você já parou para pensar? Governança é uma palavra que é um substantivo que ele tem como origem um verbo.
E você que está nos assistindo? É porque todo mundo sabe que eu sou frustrado, que eu queria ter feito letras e fiz direito. Mas, qual que é a diferença de um substantivo? Substantivo é uma coisa parada, Léo. É um copo, é um microfone, é uma televisão, né? Muito bonito, inclusive, televisão. LG nos patrocina, muito bonito. O verbo não. O verbo foi o que a professora falou na escola, ensinou. Todo verbo denota uma ação. Denota uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Né? Você imagina uma ação. Fazer, acontecer, pegar, tomar, devolver. Né? E aí substantivaram essa palavra. E aí ninguém sabe mais ao certo o que é governança. Não, porque governança, não sei o que. Governança vem de que verbo? Governar. Governar. Então, a governança é a atribuição, a idealização e concretização do ato de governar. Esquece você que está nos ouvindo, nos assistindo, esquece o conceito que você sabe de governança. Governança é governar. Né? É saber estudar como governar. Né? E eu te falei que a gente não ia nem para a quarta pergunta, porque aí a gente vai aprofundando. Tem uma palestra da professora gênia da raça, a professora Marilena Chauí, que ela faz a diferença, e aí você procure no YouTube aí, a professora Marilena Chauí. Vai ser fácil achar. Vai ser fácil achar. Esse tema é sobre... Ela fala sobre a universidade pública. Qual que é a diferença entre o governante e o gestor? Ela criou da cabeça dela essa diferença para mostrar uma realidade. Né? Que é o quê? É a transformação desse ato de governar, que é algo mais complexo e mais completo do que simplesmente gerir. A simplificação desse ato de governar para a simples gestão. Então você transforma o governante, que é aquele que tem um mundo público, de não só fazer as coisas funcionarem, mas de atribuir valor, de ter entregas, ter todo o componente democrático, para um mero gestor. Então a gente não chama mais o governante de governante, é gestor. Né? No sentido de ele só tem que ter eficiência. Outros valores que estariam agregados, a gente perde isso. E aí eu estou tentando resumir o que a professora Marilena Chauí fala. Né? Então, a governança ela é entendida muito como gestão. Lógico que tem um componente conceitual. De gestão aí. Né? Que a governança é para alta gestão. É para alta gestão. E a gestão é o tático operacional, o dia a dia. Mas tem outros componentes que não são explorados. Porque tem muito papagaio que fica repetindo as coisas. E a gente não vai no âmago da coisa. Então, governança é o ato de governar. Eu já te entreguei aqui que governar é mais do que gerir. Certamente. Né? Governar é mais do que gerir. Diante disso, desses dois conceitos, governança é a substantivização de um verbo de ação, governar, que é mais do que simplesmente gerir. Aí agora a gente tem que descobrir, né, o que acha isso. Bacana. Então, vamos lá. Que de acha isso? Que de acha isso? Pois é, vamos lá. A professora, aí repetindo o que diz a professora Marilena Chauí, ela... É porque eu estou tentando fugir de palavras, Léo, que vão atiçar o Fla-Flu. Você está fugindo partidário que foi o nosso país. Ok, eu entendo a necessidade, agradeço, inclusive, porque a gente não está aqui não é a temática. Não é mesmo. E entendo que você está querendo fugir do chavão, né? Porque você está... o caminho fácil era pegar aquelas palavrinhas que todo mundo usa para repetir o conceito, né? Eu estou vendo que você, de forma pensada, está fugindo deles. Eu não quero dar o conceito. Eu quero dar para quem nos assiste os elementos para que você monte o conceito entendendo o que é na prática, na sua vida. Então, o governar, ele tem... E aí a gente já vai falar de governança. O TCU, ele, através dos seus acordos, e o ministro Augusto Nardes, ele contribuiu bastante
com o Conselho de Governança. Eu entrei no TCU, quem me deu posse foi o ministro Benjamin Zimmermann. Um mês depois, assumiu a presidência do ministro Nardes. Ele só falava governança. Se falava muito pouco ainda, né? E o ministro Augusto Nardes, o TCU como um todo, ele estruturou em 3 grandes pilares a governança, que é liderança, estratégia e controle, que são formas didáticas de organizar toda essa potência que é o ato de governar, né? Me fazendo valer mais uma vez do conceito da professora Marilena Chauí, qual que é a diferença entre governar e gerir? A gestão, e aí sem utilizar aquele conceito que todo mundo usa. Quando você é meramente um gestor, o seu compromisso é de entregar um resultado numérico, produção, um produto. O governante, ele tem que se preocupar com outras coisas que a administração pública deve perseguir. Tem uma frase que ficou famosa minha aí nas redes sociais, que eu falo que a administração pública existe para concretizar direitos fundamentais do cidadão. Justo. Então, governar é, com eficiência, concretizar direitos fundamentais do cidadão. Isso tem um impacto muito significativo, Léo, porque quando o gestor público ele vai tomar uma decisão, seja essa uma decisão de formatação do processo de trabalho, aqui na vertente estratégia, na formatação do processo de gestão de pessoas aqui na liderança, ou das metas aqui no controle, que envolve também metas e compliance, ele tem que ter um olhar para essa entrega, concretização de direitos fundamentais. Isso influencia a entrega final dele, mas também o modo como ele formata. Um exemplo muito prático. Eu, gestor público, eu não posso simplesmente, da noite para o dia, demitir 200 pessoas e colocar uma máquina para fazer aquela atividade. Eu não vou ficar com as 200 pessoas o resto da vida, mas eu tenho que pensar que eu sou o governante, eu estou governando. Então, eu tenho que olhar o aspecto pessoal, o aspecto socioeconômico, que é o que está no artigo 147 da lei, né? Artigo patrocinado pelo ministro Anastasia, quando relator da lei. Então, eu tenho nesse Fla-Flu que está o Brasil, eu tenho 2 lados. Um lado de cariz, eu não queria usar a palavra, de cariz eminentemente neoliberal, no mau sentido da palavra, de que você tem que apresentar um resultado econômico, custar menos eficiência, etc. E do outro lado, gente, aqui eu tô falando de ideias, tá? Esqueça, larga de ser chato, para de falar de política partidária. Tô falando de ideias. E do outro lado, tem a turma do deixa como tá, que acha que a gestão pública ela não tem que ter eficiência, o servidor tem que ficar, é aquilo mesmo, não tem que ter resultado, né? São 2 lados de uma moeda perversa, que é a falta de governança. Eu tenho que ter eficiência, mas não para custar menos. Eu tenho que ter eficiência para entregar mais. Perfeito. Claro. Então, governança é isso. Governança é entregar mais. Um dos caminhos de chegar lá é conseguir fazer com menos para poder... Sim. Mas não para custar menos, mas redirecionar... Redirecionar o recurso, O recurso, claro. Pode ser um recurso humano, né? Uhum. Eu tenho 40 pessoas fazendo licitação na minha prefeitura, porque eu tenho um diabo de um processo de trabalho todo burocratizado, que eu precisaria só de 15. Essas 25 poderiam estar atendendo posto de saúde, na escola. Entende? Concretizar direitos fundamentais. Eu quero saber o seguinte: quanto de direitos fundamentais seu órgão público entrega? Quanto mais ele pode entregar? Esse lado aqui de redução da governança à mera gestão, eu sempre falei lá no tribunal o seguinte: mas custa tanto, a gente precisa custar menos. Eu digo, para TCU custar pouco é muito fácil. Fecha,
as portas, manda todo mundo embora, contrata uma auditoria privada que vai sair muito mais barato. Mas a gente... tem países que optam por isso, né? Agora, a nossa preocupação maior não tem que ser custar pouco. Tem que ser custar o mínimo possível, entregando o máximo de valor possível. Perfeito. Né? Isso é governança. Perfeito. Isso é coisa que você consegue aplicar todo dia na sua vida de gestor público na área de licitações, amigo ou amiga que está aqui nos assistindo. É isso que você acaba ajudando a materializar com o seu dia a dia cansativo, cheio de desafios, né? E tão desgastante que é conseguir atender essas demandas de compra do órgão que você está representando. Porque sem essas demandas de compra atendidas, muito provavelmente a missão do órgão não vai ser devidamente cumprida, né? Você não compra porque quer, você compra porque a missão do órgão para resolver um exige, problema. Para resolver um problema. Toda aula de fase de planejamento eu faço essa pergunta, Léo, para as pessoas mudarem, eu odeio essa palavra, mas mudarem o mindset da Lei 8666 e da necessidade de entrega para agregar valor. Inclusive, esse valor foi incorporado na nova lei. Vamos falar a verdade? Por que um órgão público, um setor de licitação, se você for pensar lá nos primórdios da Lei 8666, ele fazia uma licitação? Porque alguém pediu. Simplesmente porque alguém pediu. Na prática, era isso, meu irmão. Tanto que ninguém procurava saber o seguinte: eu tenho um recurso limitado, o cobertor é curto. Qual contratação vai impactar uma política pública que vai concretizar direitos fundamentais, que tem mais valor para a sociedade? Não tinha essa análise. Você sabe qual que era na prática, em qualquer setor de licitação, o que era contratado? Quem mandava, mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo? Nem isso. O processo chegava primeiro. Quem chegasse primeiro pegava o recurso. Por quê? Porque não tinha PCA, não tinha planejamento, não tinha nada. Às vezes, ouso dizer que é melhor esse do que o que eu citei, tá? Pelo menos é um processo impessoal. É impessoal. Olha, a gente vai entrar em outras discussões aqui. Tem uma outra coisa que esse negócio do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se a gente for levar para o lado da falta de compliance, etc., ele é verdade. Agora tem um componente também que é o seguinte: o que manda quem pode é o governante, né? O governante, nós vivemos numa democracia. Eu não gosto de ver os quadros técnicos, eu sou um quadro técnico, demonizar a atividade política com P maiúsculo. Não faz sentido, né? E assim, às vezes nós técnicos, nós temos a prepotência de achar, porque nós técnicos, nós enxergamos um pedacinho, né? Nós enxergamos um pedacinho. Você tem, traz a metáfora aqui, você é CEO do portal de compras públicas. Você tem quais setores lá no portal? A parte de tecnologia, atendimento, marketing, RH, administrativo e... é isso, né? É isso. Pois é, imagina, pega um setor qualquer desse aí, marketing ou administrativo. O chefe o qual administrativo? Parabéns. Marketing que seja. O chefe do marketing, ele tem uma visão estratégica de marketing. Perfeito. Né? Então, ele é um técnico, ele entende de marketing. Jogando confete aí, ela é uma senhora técnica que tem uma visão de planejamento estratégico, de marketing, de administração. A minha head de marketing, a Amanda, ela é um monstrinho. Eu conheço e eu atesto o que você falou. Realmente ela é monstro no bom sentido, tá? Sim. Maravilhosa, Amanda. Beijo. Ela é muito boa em marketing. Mas porque ela foi promovida agora, fiquei sabendo. Sim. Se ela continua trabalhando só com marketing, a cosmovisão, que é a forma de ver o mundo dela, é
marketing. Então ela é a sua melhor técnica que sabe tudo de marketing. Mas algumas decisões, elas vão transcender a área específica. Vão transcender a área específica. Então você, como CEO, com certeza vai tomar uma decisão que, do ponto de vista do marketing, pode fazer pouco sentido. Pode fazer pouco sentido, mas quando você olha todas as suas áreas da empresa, faz bastante sentido. Mas quem está na caixinha não enxerga isso. Justo. Ela, né, a gente está usando como exemplo. Ela pode olhar para cima, olhar o leladeiro lá em cima e falar, eu vou fazer isso aqui, tá, fica horrível, mas manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. A gente sabe, e a gente tem que combater, polícia, Tribunal de Contas, o mal político. Né? Só que não é deles que a gente está tratando. Eu estou tratando do bom político, primeiro, que recebeu munus popular através da eleição, político eleito, e ele consegue enxergar não só os aspectos técnicos daquele setor específico de licitação ou de todos os outros. Em última análise, ele está preocupado com o voto dele, que está pulverizado em toda a cidade. Então ele vai ter que olhar vários aspectos. Né? Às vezes nós técnicos estamos aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Mas manda, no nosso caso, na administração pública, manda quem recebeu legitimidade popular. Perfeito. E que está vendo mais que a gente. Só para abrir esse parêntese, para até emprestar a discussão, não é? Governança é isso, por isso que não é só gestão. Justíssimo. E é nessa hora o bacana desse papel da área de compras, quando a gente para para pensar no que ela consegue trazer nessa ótica da governança, é exatamente criar possibilidade com eficiência de ampliar o impacto dessa decisão política na população. Porque se ela consegue fazer o que ela tinha que fazer com menos recursos do que aquele planejado, né? Se ele consegue botar eficiência no processo de compra, o que acontece? Economizou dinheiro? Não. Abriu chance daquela verba disponível do órgão impactar direto a população de forma mais ampla, né, cara? Com certeza. É assim que a gente melhora esse país. É na educação, na saúde. Olha um exemplo prático, Léo, aqui que me ocorreu agora. Eu sempre dou esse exemplo, mas adaptando aqui para a nossa conversa de governança. É uma decisão de governança da alta gestão olhar para... Se eu fosse prefeito de uma cidade, eu ia olhar lá para compra de uniforme escolar. Vou comprar vou fazer uma licitação. Qual que é o caminho feliz? Licitação, modalidade pregão, menor preço. E aí eu tenho de referência, publica como anexo do edital, chegam lá bonitinho. Uma empresa só vai ganhar, porque economia de escala, lá, artigo 40, parágrafo. E vou entregar o uniforme. Se eu sou um prefeito da cidade, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu vou lá no credenciamento do artigo 79 e vou credenciar todas as costureiras da minha cidade. Eu quero... Qual que é o problema? Vai sair um maior, outro menor, mas eu quero bordado, até porque quem vai usar vão ser os filhos deles, né? Bordado, eu vou distribuir renda na minha cidade. Vou pegar a ferramenta espetacular que vocês montaram agora. O Compra Simples. Pois é. O Compra Simples, que é uma ferramenta poderosa aí do portal para fazer o credenciamento. Porque qual que é o problema do credenciamento lá do 79? É a operacionalização. E vocês resolveram esse problema. Uhum. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A governança, a gente vai à lei e verifica que a governança tem que fazer gestão por competência, a governança tem que regulamentar, tem que olhar, tem que fazer compliance, olhar se os agentes escolhidos eles estão atinentes lá, estão aderentes ao artigo 7º ou 8º lá da lei, né? Mas a governança, a alta administração tem que governar. O que engloba tudo isso que eu falei e muito mais. Entregar valor. Valor à sociedade. Esse é o elemento que eu quero trazer. Por isso que eu cunhei o termo governança do futuro. Eu saí registrando as marcas lá. Tudo, licitações do futuro, não sei o que do futuro. Governança do futuro. E um dos livros que está na fila, eu quero escrever um livro, Governança do Futuro,
é justamente ressignificar a governança com os desafios dos tempos atuais, que não são poucos, né? Essa outra revolução, que é sim silenciosa em comparação à transformação que ela vai causar, que é a inteligência artificial, puxando a reboque um outro elemento que é o valor. O valor nesse sentido, de concretização de direitos fundamentais. Porque a inteligência artificial ela vai trazer impactos significativos e desafios éticos, inclusive, e é verdade, porque a Japa está balançando a cabeça dizendo que sim, então é verdade, né? Então ela tem que trazer a reboque a discussão da inteligência artificial em valor. Não tem como se falar em governança hoje sem falar em inteligência artificial e o seu anexo, valor. Então eu pego esses três pilares da governança, que é liderança, estratégia e controle. Bota mais 2. E coloca mais 2 para ressignificar inteligência artificial e valor. Porque, na verdade, a inteligência artificial e o valor vão ressignificar os outros 2, né? Liderança com IA e valor. Qual que é o outro que eu falei? Estratégia com IA e valor. E como é que é o último? Estratégia, liderança e esse mesmo, fala aí. Tá escrito aqui, gente. Controle com estratégia e valor. Eu tô virado aqui, gente. Não me julguem. Tô literalmente virado que eu tava instruindo o processo. A gente tá... é um dia intenso, tá, pessoal? Para quem a gente tá aqui gravando, já são mais de 5 horas da tarde de uma quarta-feira aqui em Brasília, num dia que começou cedo, teve evento mais cedo, né? Aliás, meu dia começou ontem, eu tô literalmente virado, que eu passei a noite instruindo o processo. Então ele tá mais cansado que um pouquinho, mas meu dia começou já tem umas 14 horas também, então o dia tá realmente bem intenso, tão intenso que eu esqueci o moto, tá o slogan do portal, daí você tira. Então... Você não esquecendo quem sou eu, quem é você, tá tudo certo. Não, foi só cansaço, eu não bebi não. Não tem um tira-gosto, não tem um tira-gosto. Não tem um tira-gosto. Não tem. Ai. Cadê Elis? Cadê Elis? Pessoal, para quem não conhece, Elis é meu braço direito, é a pessoa que literalmente cuida do meu dia a dia e da minha vida, sabe? Manda mais em mim do que eu muito, só não manda mais do que minha esposa. A pessoa que me alimentou hoje à tarde, então é a pessoa a quem eu devo todos os louros e agradecimentos. Vamos seguir em frente, cara. Você falou um bocado nessa ressignificação dos outros valores, né? Quando a gente fala em governança, o papel do TCU é claro, né? Vamos falar um pouquinho dele, até para todo mundo estar na mesma página nisso. Ele não é só um fiscalizador, não é verdade? Ele também influencia diretamente na forma com que essa governança é construída e evolui dentro dos órgãos. Hoje eu estava escutando o ministro Zimmer no evento, tá? Como é que era o nome do evento de hoje, por favor? Licitações do Futuro. Licitações do Futuro. Edição Obras e Manutenção Predial. Exatamente. Coordenado pelo professor Nicola Cury, que é um grande expoente lá do TCU também. E que estava hoje, na abertura, ouvindo o ministro Zimmer. Né? E ele estava ali ressaltando esse papel que tem sido apresentado com muita intensidade pelo Tribunal de Contas num futuro mais recente, que é literalmente esse papel orientador, né? Tentar mostrar quais são os caminhos. Escutei do ministro Zimmer hoje e me marcou isso. É um risco muito grande para o gestor público esse processo de aplicar uma lei nova com impacto tão grande como a 14133. Então a gente entende esse risco do gestor e está aqui para ajudar nesse momento e fazer isso acontecer da melhor forma possível. Mas estamos de olho também, tá? Sim. Só para deixar claro. Mas é bacana ver esse lado orientador. Sim. O TCU ele tem se destacado, antes de você entrar na pergunta propriamente, o TCU ele tem mudado bastante a sua palavra que eu adoro, cosmovisão. Sua visão de mundo. Há vários anos a gente tem caminhado nesse sentido.
a chegada do ministro Anastasia, que foi um prêmio do Congresso Nacional para o TCU, realmente é fantástico. Eu não sou lotado no gabinete do ministro Anastasia, tá? Só para deixar claro. Mas realmente ele veio reforçar esse movimento do TCU. Olha, porque o TCU a gente vê muito movimento do plenário, né? Obviamente, chega os acórdãos, etc. Mas a gente tem o que a gente chama de Secretaria do Tribunal. O que é a Secretaria do Tribunal? É o corpo de servidores, qual eu, de forma bastante honrosa, integro a porrada desde 2012. Né? 13 anos. 13 anos. E o TCU já é meu quinto ano. Tô velho mesmo. E internamente, esse mandamento, essa direção, ela já vem se trabalhada há algum tempo. Eu lembro que teve a gestão do Castelo Branco como secretário-geral de controle externo, que é, na prática, quem dita os rumos das auditorias, etc. e tal, que era bem nesse sentido mesmo, no sentido de uma construção coletiva, de agir menos, não agir menos, né, mas agir não apenas ali na conformidade, vulgo com chicote, né, mas também nessa atuação de transformação e orientação. Num momento de tanta transformação conceitual, tecnológica, objetiva, né? A gente está reaprendendo a fazer um monte de coisa pelo Brasil afora. É importante. Ô, Léo, te contar uma anedota que é verdade. Você sabe que se não tiver uma anedota, não sou eu, né? Justo. Eu estava num congresso, não me lembro agora qual era o estado. Eu era coordenador do congresso. E aquela mesa de abertura, solenidade, aquela coisa e tal, né? Todo mundo faz uma fala, etc. E o secretário-geral do Ministério Público do Estado, ele foi numa fala, foi bem no comecinho da Lei 1433, tinha acabado de ser publicado. E o secretário-geral do Ministério Público, ele falou o seguinte, e eu não tenho nenhum preconceito com o Ministério Público. Se você não sabe, inclusive, eu quase fui promotor de justiça, né? Fui aprovado em 2 concursos para promotor de justiça. Mas ele disse o seguinte, gente, ele estava assustado, gente, calma, nós vamos conseguir chegar do outro lado com essa nova lei. A gente precisa ter calma e serenidade. Aí eu falei, quando o Ministério Público tá pedindo calma, é porque o negócio tá feio, né? Calma. E a propósito, mulheres e crianças primeiro, por favor. Porque o Ministério Público, ele tem várias vertentes, mas a vertente mais conhecida é realmente a do processo penal, do autor do processo penal, etc. e tal. E a gente está acostumado, o Ministério Público, querendo saber, por que fez isso aqui e tal. Até mais do que os tribunais de contas, né, que tem um papel misto. Mas lá não, membro do Ministério Público. E eu vi essa fala do Congresso, que você estava presente agora no Mato Grosso do Sul, a representante do Ministério Público falou mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa, é verdade. Né? Calma, gente, vamos ter calma, serenidade. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, talvez não. Aí a Japa já pensou ali, tá todo mundo no mesmo barco, o nome dele é Titanic. Não? Não, gente, não, a coisa vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Mulheres e crianças primeiro. É um desafio, né? Tem um monte de coisa que a gente está mudando a maneira de pensar, né? O pessoal que acha que é só uma questão procedural, não é uma questão procedural. A gente está mudando um conjunto de conceitos muito extenso. E mais, a gente está criando ferramentas de controle que são parte desse assunto de governança, né? Que tem uma característica um pouquinho diferente das outras que a gente tinha quando a gente olha para o Brasil. A gente criou, na figura do PNCP, uma ferramenta de controle que vai permitir uma das maneiras do controle que, ao mesmo tempo, das mais evidentes e talvez mais desafiadoras, que é o modo comparativo, né? Você bota dado de compra de tudo que está sendo feito, do planejamento até a execução contratual, numa mesma plataforma, num modelo estruturado de todos os órgãos do executivo, não importa qual esfera, mais estatais. Executivo, judiciário, legislativo.
E MP também. E é verdade. Mais estatais e num formato único e vira e fala, agora está tudo aqui, o que é a primeira coisa que alguém vai acabar fazendo? Um API de inteligência artificial para comparar. Comparar tudo. Exato, a gente vai ter ponto de comparação. O que alguém planejou? O que alguém executou? Qual foi essa eficiência? Qual foi a eficácia disso tudo? Tá? Para auditar fica fácil. Pois é. E você não criar ferramentas de auditoria em formato comparativo, quem é que está no percentil, quem é que está no percentil 90, quem é que está no percentil 10 ali dentro, quem é que andou bem, quem é que não andou tão bem, comparativamente falando. Rapaz... A gente tinha um problema, Léo, que eu acho que a inteligência artificial vai vencer, que é o seguinte, o dado bruto diferente. Você tem... Ainda tem um pouquinho, né? Tem bastante. Só que a inteligência artificial começou agora, chegou agora. Uhum. Né? Sei que na década de 70 você é chato pra caramba. Tá? Enfim, a evolução, o boom deu agora. Um exemplo simples. Ferramenta de pesquisa de preços. E aí não vou falar porque ninguém patrocinou, é só patrocinar que a gente fala. Mas ferramenta de pesquisa de preços. É difícil você utilizar aqueles bancos de preços porque as pessoas vão cadastrar, por exemplo, copo. Você coloca lá, unidade de medida, unidade. Aí o povo lá cadastra como unidade a dúzia, a dezena, a unidade, a centena, o milhar. Então, assim, você tem dados. Antes você não tinha nenhum. Agora você tem dados, mas tem uma dificuldade de tratar esse dado bruto. Mas com a inteligência artificial, ele consegue ler a tua descrição, descobrir lá se foi dezena, milhar, milhão, comparar com preço, etc. e tal, e te dá o dado tratado, nivelado, falando da mesma coisa, e tratado. Aí você pode colocar... É um exemplo só para ver a inteligência artificial. Pode fazer. Aí você pode colocar lá diversas diretrizes e ele vai medir diretrizes complexas. Léo, sabe qual é um dos grandes problemas do controle externo hoje, eu diria, mas do aspecto de controle da governança? Saindo a questão do compliance, é você não conseguir comparar objetivamente os resultados, e por isso a gente tem índices que são muito pobres. Eu não vou citar nenhum índice, né? Estou pensando em um especificamente, mas não vou citar. Com o que é índice pobre? Quando você tem um índice com pouca... E eu participei, inclusive, da elaboração de alguns índices que o TCU utiliza, mas, assim, quando você tem dificuldade na prospecção e na análise desses dados... Já que você falou que não vai citar, então eu não vou perguntar, mas eu fiquei aqui morto de curiosidade, tá? Depois eu conto. A gente vai comer outro pão de queijo daquele, eu conto. Não, tinha uma torta, não era né? Tem um café aí, não? Café? Você consegue um café, por gentileza? Produção, traz um café pro professor. Por favor, obrigado. O professor é servidor público, né? Mas, assim, você tem hoje índices... índice de não sei o quê, melhor do que nada. Só que você tem um índice ali que tem 10, 20 balizadores. Alguns que é por autodeclaração dos órgãos, aí já aumenta o problema. Mas, assim, você não consegue medir seriamente uma coisa com 10 balizadores. Só se esses 10 balizadores já forem a junção de vários outros, né? Porque, cara, eu vou analisar... Você tá entendendo o que eu tô falando? Você vai analisar esse copo aqui com 10 balizadores, é muito pouco. Então você tem um índice que não retrata a complexidade da realidade. Mas com a inteligência artificial, primeiro que você pode criar um índice com 30 mil balizadores diferentes. E você pode criar porque você consegue aferir os 30 mil. Aí, certamente o desafio de qualquer índice é o processo de aferição, não tem dúvida. Mudou tudo. E ainda tem a questão da distorção. Porque, 10 balizadores, meu amigo, 10 balizadores eu consigo distorcer meus dados aqui para ficar com nota máxima. Agora, 10 mil, nem com inteligência artificial. Então, assim,
a gente está passando por um processo de transformação, trazendo aqui para esse aspecto do controle, que vai... Só essa nuance da inteligência artificial vai revolucionar absolutamente tudo. A gente vai para o play seguro. A gente vai sair de 10 para 10 mil balizadores no índice. Da noite para o dia. Entende? E com baixo custo. Quanto é que custa uma assinatura de ChatGPT, etc. Baixo custo. É um caso que merece reflexão, eu não vou negar. E você entende que esse papel, o TCU está já enxergando isso e já está caminhando nessa direção, ajudando a construir isso, né? Aliás, ajudando não, construindo isso. Né? Na questão da inteligência artificial, mas eu vi a pergunta aqui e fiz uns apontamentos aqui. Né? Diga. Eu quero trazer os elementos IA mais valor. A IA ela é uma tecnologia, no sentido literal da palavra, que ela é preponderante, ela não tem o que fazer para vencer, ela é inexorável, vai acontecer, vai... eu não gosto da inteligência artificial, ninguém se importa com a sua opinião, ela vai acontecer de qualquer forma. Né? Eu estava até falando, o ministro Anastasia falou, não, o Janderson louva e acha que não tem... Não, eu vejo vários riscos, né? Mas ela é inexorável. Nós vamos parar em determinado momento, olha, aqui ninguém vai parar a inteligência artificial. Não adianta. Ela vai acontecer. Então, eu quero trazer essa discussão aqui para o campo do valor. E o TCU ele tem trabalhado muito nisso. Não estou aqui como panfletário do TCU, etc. Mas você pega a atual gestão. Ministro Vital do Rego, presidente do tribunal, grande paraibano, pessoa que tem a minha estima e consideração. Ele está fazendo uma gestão voltada para as pessoas. Parece um chavão. Uma gestão voltada para as pessoas. Só que ele está desdobrando isso em ações muito concretas, né? E não apenas pessoas internas do TCU, mas para a população. E aí veja, né? Até talvez a experiência dele como político, de bater de porta em porta pedindo voto, foi senador, etc. e tal, tenha trazido essa cosmovisão do todo. Né? Então o que o ministro está fazendo? Primeira coisa que ele está fazendo é ampliar o diálogo público, que é um evento que a gente faz em que é diálogo mesmo. Você vai, o presidente vai, os ministros vão, os secretários do TCU vão, teve agora em Belém do Pará, e vão ouvir. Então você tinha um presidente do TCU ouvindo qualquer do povo que quisesse lá participar e dar opinião. Né? Porque às vezes a gente fica encastelado na Torre de Marfim sem saber o que está acontecendo lá na ponta. Né? Então, a gente fala em controle e aí nós temos uma visão monocular. Olha eu trazendo o conceito do direito penal. Né? Garantismo monocular. Você tem dois olhos, mas você usa só um. O controle ele tem uma perna, ele tem um olho que é o compliance. Quer saber o seguinte... Você está me roubando, utilizando o termo coloquial. Né? Eu enxergo muito mal desse olho do direito. Mas o controle ele tem um outro olho, que é o olho de aferição de resultados. E se fala muito pouco, né? Se fala muito pouco. Controle, você acha que já viu alguém com chicote querendo saber se você fez algum ato antieconômico? Ou pior ainda, né? Se você descumpriu a vírgula do regulamento do não sei o que, sem nenhum impacto concreto, isso a gente está tentando fugir dessa realidade. Né? Então, o ministro, a presidência do ministro Vital do Rego, ele está com ações bastante concretas de auditoria para verificar a efetividade das políticas públicas na vida das pessoas. Tá? Controle de resultado, e não é resultado em quantos dias foi o processo de aquisição de medicamento. Ele quer saber se o medicamento chegou no doente quando deveria chegar. Entendeu? Que cá entre nós é o objetivo da história toda. Que é o objetivo. Então você que está nos assistindo, revela para o seu colega lá do trabalho, da prefeitura, do seu órgão,
o seguinte: acredite, gente, as contratações públicas, elas não existem para satisfazer a portaria do seu órgão. Ela existe para que o medicamento chegue lá na pessoa que está precisando. Ou a merenda, na mesa de quem precisa, dentro do colégio, ou o uniforme. Perfeito. Tá, ou o cimento e o meio-fio para poder fazer aquele trabalho de urbanização tão necessário. De urbanização para que o produtor rural possa escoar a sua produção, né? Um trabalho de suporte administrativo para determinadas ações da administração. E o TCU, ele tem voltado as suas turbinas, digamos assim, para esse olhar. O ministro Vital do Rego, ele diz: eu quero ver o resultado da vida das pessoas. E o que está atrapalhando que esse resultado chegue. Uma segunda vertente, e aqui, eu estou falando, estou numa atividade privada, eu estou de férias, inclusive, não tenho nenhuma pretensão de falar em nome do TCU. Tá? Estou de férias. O diálogo franco, aberto. O ministro Benjamin falou mais cedo num programa não remunerado que o TCU tem agora, que eu já esqueci, é Força Tarefa Cidadã, lembrei. Qualquer do povo pode se cadastrar sobre escolas públicas. Olha que interessantíssimo. Qualquer do povo pode se cadastrar, a Japa pode se cadastrar lá na Força Tarefa Cidadã, vai receber treinamento do TCU para fazer verificação em loco das condições da escola pública. Então veja, é o TCU entregando valor. Nós estamos preocupados, que eu digo é o TCU, né, com a entrega de valor. Aqui, enquanto tem gente ainda que, como os incas, maias e astecas, estão preocupados se a vírgula está sendo descumprida ou não, o TCU ele tem voltado a sua atuação para valor. Ele quer ver valor. E o terceiro ponto que eu anotei aqui rapidamente enquanto você falava é a questão da deferência. O que é deferência? Deferência o cumprimento. Tem um acordo muito interessante. Nossa, café bom. Tem um acordo muito interessante do ministro Benjamin Zimler. Bom, mas deve estar frio já, né? É porque eu tomo de pouquinho. Tem um acórdão do ministro Benjamin de menos de um mês, acho que tem 15 dias, muito interessante. Que o ministro fala assim, eu não me recordo ao certo, mas é mais ou menos assim. O gestor tinha dentro do seu quadrado normativo, porque ilegalidade existe, né? Só que a ilegalidade não é binária, certo, errado. Existe um quadrado normativo hoje na área de contratações públicas, em que a lei, a regulamentação, ela coloca os limites normativos e o gestor, ele tem um cardápio à sua disposição. Vou fazer pregão ou credenciamento? Ele tem um cardápio à sua disposição de ferramentas para poder fazer que ele não pode ultrapassar esse quadrado, mas dentro daquele quadrado ele faz o que ele quiser, lógico, sendo ato de interesse público, senão seria um ato eivado de vício de finalidade, do elemento finalidade. Mas ele pode escolher, e aqui nesse campo de atuação, de escolha, que a gente chama no direito administrativo de conveniência e oportunidade, o controle não pode entrar. Tá? Aí essa decisão do ministro, achei bastante interessante, é o seguinte: olha, o quadrado normativo dizia que o gestor podia fazer A ou B. As duas decisões estavam dentro do quadrado normativo. Eu até acho que a opção B era melhor. Mas não sou eu o controle que tenho decidido, não fui eu que recebi legitimidade popular e constitucional para decidir. Então o gestor, ou o governante, se preferir, ele escolheu a opção A, uma opção que está dentro do quadrado normativo. E o ministro Benjamin utilizou esse termo. Então o TCU deve ter a deferência de não interferir na decisão do gestor. Por mais que ele ache que, de repente, na opinião técnica, a B seria melhor. Está dentro do quadrado normativo, é o gestor que decide. E dentro dessa ótica tem um agravante aí que eu já escutei mais de uma vez e que eu vejo que na prática é bem o que acontece, né? É muito fácil
É muito fácil dizer que algo teria sido melhor do jeito A e não do jeito B, depois que o processo acabou e terminou, né, meu amigo? É o famoso engenheiro de obra pronta. Isso. Pelo retrovisor tudo fica mais claro, né? Quando já passou o desafio de tomar a decisão é sempre esse. Eu tenho que tomar uma decisão porque algo tem que acontecer. O que vai acontecer? A gente só vai descobrir depois da decisão tomada. No casamento ninguém diz que a pessoa não presta, né? Pois é, né? Então a Japa vai casar. Vamos casar já. Aí no casamento, lá, parabéns, felicidade, aquela falsidade toda, né? Felicidade, não sei o que, aí vai já pra casa, separa. Aí quando separa, aí vem as amigas, né? Eu sempre soube que fulano não prestava, né? Então assim, depois com a obra pronta é fácil mesmo. Até eu. Eu entendo o desafio, realmente eu entendo o desafio. Até enquanto marido de segunda mão, eu entendo o desafio. É comprado mais barato? Passe depois. Não precisa responder. Há controvérsias. Então, tem um assunto, inclusive, que é tratado no âmbito do direito constitucional como autocontenção. O que é autocontenção? É o estudo que se dedica a verificar a possibilidade ou a necessidade das cortes constitucionais, aquelas que dizem o direito por último, se você quiser utilizar uma expressão mais tradicional, né, do direito constitucional, poder agir. Lembra que eu sou analista de sistemas, tá? Pois cara? Eu consigo entender alguma coisa quando a gente está falando de direito administrativo. Constitucional, não sei se é de beber, de comer, beber ou passar no cabelo. Constitucional é mais fácil ainda, que o constitucional ele tem um viés político com P maiúsculo. Então, assim, autocontenção. A Corte Constitucional ela tem poder e pode intervir em determinada situação, mas ela prefere se preservar e deixar que os atores políticos com P maiúsculo resolvam aquela situação. Então, trazendo isso para o nosso âmbito aqui, essa questão da deferência administrativa, ela faz com que os órgãos de controle, eles podendo agir, de repente, se não há uma ilegalidade, não há um prejuízo, está dentro do quadrado normativo, optem por não agir. Né? Mesmo num cenário de prejuízo? Mesmo num cenário onde deu errado? Não, aí tem que ver, aí é mais complexo, né? Tem a questão do risco, né? Mas via de regra, se teve um prejuízo, e aí o prejuízo no direito, no controle externo, você tem que verificar se foi um débito. O que é um débito? Um ato antieconômico que causou um prejuízo ao erário. Aí, meu amigo, não tem conversa, é caixão e vela preta. Vai ter que buscar. Mas você pode pensar também, de repente a sua pergunta diz respeito a uma decisão administrativa que na época não era possível ao gestor antever qual a decisão ia dar prejuízo e qual não ia dar prejuízo. Aí nesse caso, aí a gente vai ter que recuperar a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não pode ser imputado aí, porque ele não tinha essa possibilidade, né, de verificar. Mas quem tem o ônus de demonstrar isso? O gestor. E nessas horas, a própria lei, eu entendo que é muito feliz quando ela traz a camada de planejamento mais intensa, e é nessas horas que a gente entende para que serve um ETP, não é verdade? Exatamente. Cara, o ETP é muito, muito feliz esse seu comentário, Léo, porque o ETP ele é o melhor escudo e seguro que o bom gestor pode ter. Então, meu amigo, escreva tudo no ETP. E não é para escrever bonito, não. É para escrever a realidade. Né? A gente já está avançando no tempo, mas eu lembro rapidamente de um caso de um aluno meu que estava fazendo um ETP para a contratação de jardineiro. Dedicação exclusiva de mão de obra. E a gente sabe que tem as malfadadas planilhas de alocação lá, que para você contabilizar quantos funcionários tem que ter em regra para aquela área, para não haver superdimensionamento, ou superfaturamento, subdimensionamento. Nunca é sub, sempre o povo pede para mais na prática. Mas a gente estava fazendo lá, porque nos meus cursos são sempre oficinas. Então, por exemplo, meu curso faz o planejamento com apoio da IA. Cada aluno faz um ETP, um TR.
tem 50 alunos, são 50 ETPs e TR. E a moça, a aluna, ela falava assim, não, mas não posso colocar só 4 jardineiros nesse. Mas você não dimensionou, né? Mas não pode. Não pode por quê? Você não olhou que é tipo de verde, de área, etc. Mas 4 jardineiros não dá. É uma criatura, por que não dá? Olha, porque a gente está vivendo, lá na minha cidade, ela abriu o jogo, um momento de crise humanitária. Então o jardim hoje é o local em que pessoas em situação de rua, elas dormem, elas fazem às vezes as necessidades especiais, as necessidades básicas, elas cozinham. Então, por exemplo, aí ela foi, por exemplo, essa semana, os jardineiros, além do grama, etc., ele tem que ficar correndo para apagar incêndio, princípio de incêndio. Porque junto ao papelão da pessoa que está em situação de rua, que usa para dormir, com outra que está cozinhando e tal, aí vai chamar bombeiro, o jardineiro tem que ir lá apagar o papelão pegando fogo. Então 4 jardineiros não vai dar para isso. Aí eu falei, coloca isso no ETP. Para justificar a quantidade. Não, mas eu não posso colocar isso no ETP, vai ficar muito feio. Mas o ETP ele não existe para ficar bonito, né? Eu sou feio e estou aqui, sou funcional, né, Japa? Então o ETP é que nem o professor Janderson, não foi feito para ser bonito, foi feito para ser funcional, né? Foi feito para entregar um resultado. Então é perfeito. Coloque isso aí no seu ETP, né? É fantástico. Professor, eu realmente lamento. Hoje a gente tem um constraint de horário, é meu, tá? E eu vou pedir desculpas e já vou aproveitar. Quem entre nós não acho ruim, não. Que eu já deixo o convite para mais um episódio aqui no Conexão Compras Públicas na Prática, para a gente poder continuar esse papo, que eu acho que a gente tem muita coisa para falar a respeito dessa dobradinha IA e governança aí, que eu acho que ela é legal e que dá para trazer muita coisa. A gente mal começou. Quando a gente estava começando aqui, conversando antes do início da gravação, o pessoal falei, olha, é um tema, assim, talvez mais denso um pouco. Novo, né? Novo. Então, você pode ficar, assim, tranquilo, para não... E não preocupa se a gente terminar antes do horário. Pessoal, inocência minha, né? A gente está na pergunta 3 de 12 e o tempo já deu 1 hora. Então, você avisou. Se a gente for seguir no negócio, não pode ser um convite para mais uma, não, viu, professor? É para mais 4 episódios aí para a gente continuar. Aí vai virar curso. Tem que ser estilo flow, né? Entrega o resto do dia. É uma satisfação enorme atender um convite seu, um convite de uma pessoa que genuinamente está interessada no avanço, não das compras públicas, no avanço das pessoas, através das compras públicas. Do Portal, que é uma empresa séria, uma empresa que eu reconheço e admiro, e também com a Japa, com a Elis, com o pessoal que está aqui, a equipe maravilhosa, né? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação e uma honra atender, e estarei sempre à disposição. Na próxima passada por Brasília, a gente continua isso da pergunta 4 em diante. Da 3, né? Quem estava na 2. É verdade, nossa senhora. Então são 6 horas, não são 6 episódios, não são 4, não. Tem razão. A satisfação e, professor, até a próxima. Obrigado demais pela colaboração. Obrigado, até a próxima.